que a gente pode esperar dessa líder aqui do PSDB? Muito trabalho. Você entrou para ganhar na política. Entrei para ganhar. Eu entro para ganhar e com pensamento positivo e com muito trabalho. Não tenho medo de trabalho, não tenho problema com hora. Se é uma coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer direito e bem feito. Carla Morando, deputada na Assembleia Legislativa de São Paulo, líder do PSDB, mãe, mulher, empresária, política. Né? Quem é você, deputada? Então, é tudo isso daí. Dê um resumo. É um monte, né? Então, na verdade, eu sou formada na área de saúde. Pois é. Sou fisioterapeuta, trabalhava na saúde da mulher, no câncer de mama. Trabalhei por 6 anos. Antes disso, eu já trabalhei até em churrascaria, já fui hostes de churrascaria quando eu estava na faculdade. E acabei, na verdade, saindo da área da saúde por conta do nascimento dos meus filhos. Né? 2 filhos. Os 2. Orlandinho. O Orlandinho e a Antonella. E a Antonella. Hoje o Orlandinho tem 11 anos e a Antonella 9. Mas quando eu tive o Orlandinho, ele tinha um problema de refluxo muito grande. E era bastante complicado, não tinha alguém para cuidar e eu não ficava sossegada o dia inteiro, né? E acabei pedindo afastamento. Pode ser grave, né? E o dele era bem complicado. Acabei me afastando do serviço, mas assim, aquele afastamento sem remuneração que você assina, né? Porque eu era concursada. E fiz o afastamento por 6 meses. Passou 6 meses e ele não melhorava. Na verdade, ele nunca ficou 100%, porque o refluxo ainda existe. Tá. Mas como ele era muito bebê, era bastante perigoso, complicado. Aí eu pedi mais uma vez o afastamento. Pela segunda vez, né? Nossa. Fiquei afastada. Mãe, né? Mãe, não tem jeito, né? A gente acaba para tudo porque os filhos são prioridade. E aí, quando passou os outros 6 meses, que ele estava um pouquinho melhor, eu fiquei grávida. Daí, como que eu vou voltar grávida? Eu poderia, porque legalmente eu podia. É legal, mas é imoral, né? E aí eu pedi demissão. Acabei saindo, fiquei 2 anos, né, fora do mercado de trabalho, contando esse 1 ano que eu fiquei com o Orlandinho, depois que a minha filha nasceu, depois mais 1 ano. Então, fiquei 2 anos sem trabalhar, só cuidando deles. E não aguentei, fui para a vida empresarial. Na hora que as coisas se acalmaram dentro de casa, foi para a vida empresarial. Antes de chegar na vida empresarial, deputada, queria saber um pouquinho o que é São Caetano, o que é São Bernardo, o que é o ABC na sua vida? Natural de São Caetano. Eu sou de São Caetano, nasci no Hospital São Caetano, morei em São Caetano a vida inteira. Adoro a cidade de São Caetano. Quem é de São Caetano é São Caetano. Sul São Caetanense. Sul São Caetanense. Isso. Tá. Nossa, nome grande. É grande, né? Então, e na minha vida inteira fui atleta em São Caetano, fiz o pré, fiz tudo, até a faculdade em São Caetano. Fiz tudo em São Caetano. Cidadã São Caetano. São Caetano. E acabei conhecendo o Orlando quando eu fui trabalhar na área do hospital, na área do câncer de mama, que era em São Bernardo. Eu prestei o concurso, era fundação, faculdade, mas como a fundação ela atende em todos os municípios, então eu acabei sendo destinada ali para São Bernardo do Campo. É meio natural essa movimentação ali também, quem mora ali, né? E trabalha nos municípios, todo mundo né? ali... Nessa intermunicipalidade ali, né? Exato. Porque é tudo muito grudado, tudo muito junto, né? Então, de repente, você está desse lado da rua, é São Caetano, do outro lado é São Bernardo, é bem isso. Mas eu acabei indo trabalhar em São Bernardo. Meus pais sempre tiveram empresa em São Bernardo. Tá. Desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente. Ele tem a empresa no Battistini. E ainda continua a empresa dele lá. E eu acabei indo para a área da saúde, para São Bernardo. Tá. E uma empresa dos meus pais também lá. Aí acabou que teve uma transição da época que a nota fiscal era manual e aí tinha que ser impressa. Naquelas impressoras matriciais, que é barulheira, você lembra? Sei, que ela fazia vai e vem, vai e vem, assim. aquele barulho imenso. E minha mãe, ela não sabia, tecnologia não era um negócio, né? E a minha mãe em pânico, porque ela não conseguia configurar
os quadradinhos da nota. Aí ela pedia, vem me ajudar, vem me ajudar. Acabou que eu fui para lá ajudar também. Então eu trabalhava lá no hospital e ia para a empresa da minha mãe, meio período em cada, porque fisioterapia também 6 horas, né? E ficava 6 horas na minha mãe, 6 horas na físio. E aí a empresa no Battistini. Quando eu saía de lá, eu passava no mercado mais próximo, porque você procura facilidades, não? Tudo mais à mão. Isso. Tudo mais E perto. onde eu ia? No supermercado do Battistini, que era do Orlando. Então, da família do Orlando, Os na verdade. caminhos estavam se cruzando. Se cruzando, desde criança, né? Então, foi desse jeito. Então, São Bernardo e São Caetano, na verdade, que são muito mais próximos, né? Por conta de eu nascer, morar a vida inteira ali, e o outro por conta do trabalho e as coisas. Então, a gente sempre teve uma ligação muito forte com os dois. Filha de quem? Beniamino Sardano, meu pai é italiano. Tudo italiani, né? Tudo italiano, Totalmente sim. italiano. E E minha mãe é Maria Marta Hipólito Sardano, irmã? descendente. Eu não tenho irmã, eu tenho um irmão. Um irmão. É, o Marcos. Mais velho ou mais novo? Mais velho, 1 ano. Mais velho, 1 ano. 1 ano. Ah, então, Então, só nós. O meu pai trabalha na empresa junto com a minha mãe e junto com o meu irmão. Eu era a única desgarrada. Entendeu? a única desgarrada que acabou virando também a grande empresária. É, aí acabou. Era natural que isso acontecesse? Não, De uma na verdade- família, de uma família empreendedora? Não, o normal, na verdade, seria eu ir trabalhar junto. Lá no na negócio empresa, da família. né, da família. Mas acabou que eu inventei de abrir um comércio e tal, e também um mesmo? incentivo do Orlando, né, que ele sempre foi comerciante. Sim. E acabou que eu abri um café, uma Copenhague, e comecei a trabalhar. E aquilo foi assim um alívio de eu começar a trabalhar novamente, porque você Voltou para o mercado. porque você tem o seu ganho. Então, tudo que você quer comprar, você pega o seu dinheiro, você compra, você não precisa da satisfação, né? De repente, você fica sem. É uma situação tão complicada, porque você quer fazer uma escova no cabelo, você precisa pedir dinheiro. E isso não é uma coisa que eu conseguia lidar direito. Não é da sua natureza. Não é. Então, eu voltei para o trabalho e, graças a Deus, assim, foi um alívio. Eu tinha meu dinheiro para poder fazer minhas coisas. Abri a primeira loja, com a ajuda do Orlando, claro, que esteve sempre me apoiando, me apoia até hoje. Ele acha que eu sou um pouco louca de continuar com tudo isso, mas a vida é assim, né? De mesclar essa vida. É. De empresária, vida política. Política, criança, família, e primeira-dama, e fundo social. E tudo. Primeira-dama, esposa do prefeito de São Bernardo, líder de governo, líder do partido. Do partido. Do partido aqui na casa. Ó, talvez eu já seja até um prenúncio eu falar líder de governo. Não fala. Não tem, não. Esse foi um erro, foi um ato falho meu Não, falar líder não de tem, governo? Não tem nada, nada. Ainda não? Não, eu tenho, na verdade, assim, eu tenho muito pé no chão. É meu primeiro mandato. Eu nunca fui política, apesar de ter um marido político, mas eu nunca convivi junto na política. Era a vida dele e a minha vida. A gente só tinha conversa em casa. Deputada, não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas foram várias tomadas de decisão na sua vida, foram várias viradas na sua vida. De fisioterapeuta da área da saúde, para ser mãe, para abrir mão da profissão, para virar empresária de uma área que não era da saúde, para vir para a política. Como é que foram essas transições? Foram naturais? Foram sofridas? Foram emocionantes? Como é que foram essas transições? Então, na verdade, entre a área da saúde e a questão empresarial, não teve uma coisa tão assim impactante, porque eu estava parada já da saúde durante 2 anos. Então, não foi uma coisa, um rompimento. Já dessa área política, sim, porque era uma coisa que eu nunca imaginava, eu não tinha um pensamento, eu quero me tornar política, até porque eu conheço a vida que o Orlando leva, que é uma loucura. Estava ali do lado dele o tempo inteiro. Então assim, ele não tinha muita hora para chegar, ele não tinha dia, e eu era o arrimo ali em casa, né, para as crianças. Apesar dele dar todo o suporte e o período que ele tinha para ficar com a gente era bastante intenso, mas era pouco. Então,
as crianças sabiam que assim, não tinha o pai totalmente presente, direto. Aquele pai convencional, né? Que Né? tem hora para chegar, hora para sair, almoça com todo mundo na mesa. Não tem. Então eles tinham ali eu como arrimo, né? Sim. E quando eles viram essa questão virar política, gerou um pânico total ali, né? Mas mãe, e agora? A gente vai ter E quem? agora? E agora? Né? E eu do mesmo jeito, porque assim, e agora? Você entrou para ganhar na política. Entrei para ganhar. Não Eu entrou não entro nunca em lugar pleitear nenhum um cargo, pra talvez perder. sim, talvez... Não. Nunca entra para perder. Eu não entro para perder. Não digo que isso não possa acontecer, mas eu entro para ganhar e com pensamento positivo e com muito trabalho. Sim, para ganhar. 89 mil votos? 89.636. É, 89 mil mais um pouquinho, 636. Como é que foi o dia que soube da votação desse numerário e que estava dentro? Eu não sei nem te contar direito, porque eu acho que eu fiquei tão assim, chocada, porque o coração veio na boca, sabe? É uma emoção muito grande, porque é um trabalho muito grande, é um exaustivo. Você não tem sábado, domingo, feriado, você não tem dia, noite. Uma campanha é uma coisa louca. Mas eu entendia que quando eu falava com as pessoas, eu transmitia uma questão de eu quero ir para mudar, eu quero ir para ajudar e eu estou indo para trazer coisas boas para o Grande ABC. E que as pessoas elas olhavam para mim com uma cara de eu acredito em você. Então, eu tinha uma confiança dentro de mim também, pelo menos das pessoas que eu consegui falar, que acho que foi esse número aí, sabe? Os 89 mil que eu falei. Deve ter sido tudo isso, mas que acabou impactando Sim. um ou outro Sim. que acabou não me conhecendo. Mas eu falei com muita gente. Então, assim, é bastante corrido, mas graças a Deus foi um corrido vitorioso. Um corrido vitorioso, um Né? trabalho que deu certo, uma certo. perseverança que Exato. chegou no resultado. Que chegou. Deputada, começa a sua trajetória aqui dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo no dia 15 de março de 2019. Na verdade, antes eu já comecei a vir. Antes já estava vindo aqui na casa? Para aprender. Olha. Né? Aprender, na verdade, não exatamente lidar com tudo, mas entender a dinâmica. Então, eu sentava na galeria, ficava assistindo às sessões, ia no colégio de líderes também, e eu ficava sentada junto com o Vignoli, ele ficava no colégio, e eu sentava lá para ficar assistindo. Para entender a dinâmica. Para entender né, o que acontece aqui dentro, como que funciona. Então, eu comecei a vir desde o fim do ano. Como é que apareceu? Antes da LDO, eu já estava aqui. Antes de começar o ano legislativo mesmo aqui na casa, que aqui na Assembleia Legislativa começa sempre na data de março, né, dia 15 de março. Como é que foi entrar aqui na Assembleia Legislativa, deputada? Como é que foi o convite para liderar a bancada do governo? Então, na verdade, foi uma semana depois que a gente tomou posse e foi uma conversa entre todos os deputados também, né? Então, olha, vamos tentar uma coisa totalmente diferente, porque o governador também é completamente diferente. Essa proximidade também que eu tenho com o Dória durante muitos anos antes da política, a gente já conhecia pelo LIDE, e o Orlando também. Então, a gente já tinha uma proximidade grande. Uhum. E os deputados também, que foram maravilhosos, que me acolheram, assim. E eu me apoiava, me ensina. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos da minha bancada que me ajudaram, me deram todo o suporte para eu começar a engatinhar. E aprovaram. Fizeram a indicação e aprovaram. E aprovaram. Como é que foi começar esse trabalho aqui? É fato aqui dentro da Assembleia Legislativa, no outro mandato que teve aqui na casa, no anterior, o PSDB era a maior bancada. Não era só o governo aqui na casa, mas eles também eram a maior bancada aqui na Assembleia Legislativa. Esse ano, esse novo mandato, teve mudanças. Muito. Uma delas... A bancada PSDB enxugou. Foi para 8 deputados. 8 deputados. Isso. Mesmo assim, como é que é ser essa ponte, esse elo entre governo do Estado, representado pelo nosso governador Dória, e essa bancada que tem que representar o governo aqui dentro? Como é que a Carla Morando faz essa locução? Então, na verdade, a gente tenta ajustar as demandas, né? E eu converso junto com o governador
para a gente poder trazer toda a bancada satisfeita e entender tudo aquilo que o governo está querendo fazer, né? Entender que é diferente do que era, né? Que, na verdade, a mudança foi muito grande, né? De modelo de gestão. Isso, na verdade, impactou bastante. Entender essa dinâmica diferenciada, para todos foi muito difícil, né? Porque nunca foi desse jeito. Para mim, não. Porque, como eu nunca estive na outra, então eu não tinha uma referência. Mas para quem tinha referência, foi bastante diferente. Mas a gente já teve várias reuniões que a gente marcou junto com a bancada dentro do Palácio para conversar e ele poder explanar todo o plano de governo, tudo que ele quer fazer e quais são os anseios dele hoje aqui na Assembleia, o porquê que ele manda projetos desse tipo, como de desestatização. Então, isso tudo, realmente a gente tem que ir absorvendo e ir mostrando que é tudo muito diferente, mas que é tudo muito bom. E planejado. E planejado. Passo a passo, que as coisas vão caminhando para um resultado. Exatamente. É isso que a gente tem muito claramente aqui. Isso. A gente também tem a aproximação, já vou tocar com a senhora, sobre a desestatização, que é uma palavra que vem sendo muito usada pelo PSDB, por esse governo que a gente tem, por esse governador nosso, que é o Dória. A gente está também num ano, vindo de alguns anos, em que a arrecadação do dinheiro não tem sido das melhores. A gente ainda tem uma taxa de desemprego muito alta, embora esteja discretamente diminuindo, mas ainda é uma taxa muito alta. E boa parte dos recursos do Estado são arrecadados dessa movimentação, de impostos, enfim. Desestatizar é a palavra da vez? Foi a do primeiro semestre? Foi. Tá. Na verdade, duas palavras que foram muito pautadas durante o primeiro semestre foi a questão de enxugar a máquina, que é a desestatização, e a segurança. Ponto. Foram palavras, assim, que eram batidas... repetidas. Constantemente. Segurança e desestatização. Né? Assim, a questão saúde e educação também, claro, mas tudo num conjunto. A questão de desestatização, que é uma pauta muito importante, porque hoje a gente tem a arrecadação bem menor do que era e a máquina pública consumindo muito. Como a questão que a gente conversou num outro momento sobre CPI. Sobre CPI. Então, ter uma folha muito alta, ter a máquina muito morosa. Tá. Então, isso... Como consertar? Como consertar? Desestatização. Tirar da mão do governo o que realmente não precisa estar, né? Coisa de lazer, esse tipo de pauta, que não é uma coisa que o governo deve se preocupar como prioridade. Prioridade para o governo é a saúde, é a educação, é a segurança. Tá. Então, isso é o que ele precisa realmente ter os olhos em cima e focado. Então, tudo que é depois, a gente tem que pôr na mão de quem entende mais. E a iniciativa privada, ela faz um bom trabalho. Então, isso desonera os cofres públicos e traz uma arrecadação muito maior. Com qualidade. Com qualidade. Com qualidade. Exato. Como é essa aproximação do governador com a casa? É muito boa. É fato, né? Uma vez por mês, desde que ele iniciou... Religiosamente. Desde janeiro. Desde janeiro. Desde janeiro. E isso vai se não vai perdurar acabar. durante todo o mandato dele. O que tem rendido essa aproximação do governador com a casa? É positiva? Muito. Como eu não tinha a referência anterior, eu percebo que, assim, ficou meio desacreditado no começo, porque como nunca ninguém fez, ficou uma coisa meio, mas ele vai vir um dia, depois não vem mais. E não, quando o João Dória fala uma coisa, ele vai fazer a coisa. É palavra. É palavra. E isso é uma das coisas que eu mais admiro numa pessoa. E ele tem de sobra. Ele falou, ele vai cumprir. Então, eu fico muito feliz porque eu vejo que hoje, cada vez mais, as reuniões têm mais deputados e mais deputados. Porque todos eles estão vendo que ele vem, ele ouve, conforme está ali na lista de inscrição, a ordem,
o deputado pergunta o que ele quiser, porque a Pode gente ser não bom ou sabe, ruim. pode ser bom, pode ser ruim, e ele te responde ali na hora, e ele leva essa demanda e te traz uma solução, uma resposta, nem que ela seja negativa, mas ele vai te dar um sim ou não. Ele não vai ficar naquela, eu vou ver. E isso tem trazido uma confiança muito grande e o diferencial de tudo que está acontecendo. Então, é muito bom, é muito legal. O que a gente pode esperar do trabalho dessa líder do PSDB aqui na Assembleia Legislativa para os próximos meses? A gente tem aí votação do orçamento, vai entrar aí com dinheiro enxuto, mais uma vez falando. Mais uma vez. A gente sabe que o plenário é um grande cenário de grandes discursos, de uma luta pela democracia. Estamos falando de oposição, estamos falando de situação. O que a gente pode esperar dessa líder aqui do PSDB? Muito trabalho, né? A gente sabe que vai ter bastante trabalho. Não tenho medo de trabalho, não tenho problema com hora. Eu sou soldadinho. Se é uma coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer direito e bem feito. Então, o que as pessoas podem esperar é que eu vou estar aqui para tentar melhorar a vida de todo o Estado. Independente de partido, de lado, de raça, de cor, nada. É para tentar trazer uma melhor qualidade de vida. E é para isso que a gente está aqui. Então, quando eu pego uma coisa para fazer, eu tenho um foco que é fazer o melhor. Eu vou dar o melhor de mim e é isso que a Assembleia pode esperar. Essa foi a deputada Carla Morando, líder do PSDB aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse foi o programa Salão dos Espelhos e eu espero você até o nosso próximo encontro. Até lá.